Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que Deus abençoe esse momento. Que Deus possa encher nosso coração de paz, de amor e de esperança. Muito bom ter vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre milagres. E o nosso querido Gui, que vai participar aqui, Guilherme Cerqueira, vai participar com a gente, vai entrar agora. Deus abençoe você. Olá, Gui. Boa noite, tudo em paz? Tudo, Tá escutando a gente direitinho? tudo. Tá ok. Gui, seja bem-vindo aqui à live do Fórum. Todos os meses a gente tá fazendo a nossa live aqui, falando um pouquinho sobre o jovem, falando um pouquinho sobre entendimento, sobre graça. E a gente hoje, como a gente tá terminando aí a série Milagres na nossa igreja, hoje a gente tá aqui no Instagram da ICP, a gente tá falando da série Milagres. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teu testemunho, sobre o teu testemunho de vida, que é muito edificante para as pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo e as que vão acompanhar depois, posteriormente, esse vídeo. Tanto aqui no Instagram da igreja, como também o pessoal depois ele migra esse vídeo para o YouTube. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Qual é teu nome? Como é que tu estuda, a tua série? Como é que é você aí o que é que você gosta de fazer? Então fala um pouquinho aí sobre o Guilherme, se apresenta aí pra gente. Eu te conheço bem, mas o pessoal que está acompanhando a gente, para te conhecer melhor também. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Guilherme, eu tenho 15 anos e faço o primeiro ano do ensino médio. E o que eu gosto de fazer é pregar a palavra, que eu tenho no meu canal também. Eu gosto de pregar a palavra, gosto de me divertir, ir para a igreja. Eu gosto muito de participar lá do momento da comunhão. E é isso. Boa, Gui, boa, Gui. Gui, tu tem um canal no YouTube, né? Divulga teu canal no YouTube pro pessoal, como é que é o nome, como é que o teu ritmo de postar os vídeos. Fala um pouquinho aí sobre esse trabalho que você faz aí, que é um trabalho missionário lá no YouTube. Eu tenho um canal que lá eu comecei antes com outro, mas eu falando com Deus, ele me direcionou e pediu para que eu fizesse de novo, começasse tudo de novo. Aí eu iniciei um novo canal no início do ano e o nome dele é Aliança com Deus. Aí se você pesquisar lá Aliança com Deus, vai aparecer lá um logo com uma cruz e um círculo dourado em volta. E lá eu posto. Isso. Eu posto vídeos toda segunda e quinta, 8 horas da noite. Boa, então você que está acompanhando esse vídeo aí, repete o nome do canal, por favor, para o pessoal gravar aqui. Aliança com Deus. Isso, Aliança com Deus é o canal aí de vídeos do Guilherme lá no YouTube, sempre mensagens edificantes, todas segundas e quartas. E quinta. Segundas e quintas, todas segundas e quintas, qual horário? Repete o horário. 8 horas da noite. Segundas e quintas, religiosamente, às 8 horas da noite. Nosso querido Gui posta um vídeo lá com uma mensagem, alguma coisa muito edificante, que a gente sempre compartilha muito. O Gui também faz parte do Fórmula, da nossa turma aí boa, que caminha com a gente, aí nos nossos PGs, nossas ações que envolvem a juventude aqui da ICP. E ele sempre está aí com a gente. Você vê um menino muito disposto.
Mas aí, Gui, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre milagres. O tema dessa nossa live de hoje é Eu Venci. Por que eu venci? Porque a gente está passando aí um momento onde várias pessoas têm encontrado dificuldades, têm encontrado questões aí a sua vida mudou. Eu acho que você, por exemplo, mesmo deve estar tendo aula ainda virtual. Então, todo mundo teve o seu contexto de vida modificado. Muito trabalho em casa, quem trabalha em casa muitas vezes, e diversas formas, né? A vida teve um sentido diferente. E o tema de hoje é esse, Eu Venci. E nada melhor do que um testemunho de uma pessoa que venceu, de uma pessoa que superou adversidades com a mão, a intervenção de Deus. Eu queria que você contasse aí um pouquinho a tua história, teu testemunho, tua história. Sinta-se à vontade. A gente vai estar aqui para te ouvir e que você possa ir. A história de Gui é uma história muito edificante. O que ele vai contar aqui para a gente hoje é algo exatamente da mão de Deus. Que você tem esperança nesse momento, que você possa aí ter certeza. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sofrendo, mas que você possa ter a plena consciência que tudo vai melhorar, que tudo pode ser tocado por Deus. Então que você possa ser tocado nesse momento pela vida de Gui, pela sua história de vida. Então a palavra é sua aí, Gui, sinta-se à vontade e vamos ouvir um pouquinho dessa história edificante. Vamos lá. Eu nasci tudo normal em 2005 e quando eu tinha 5 meses, minha mãe e meu pai começou percebendo que eu estava com alguma coisa diferente. Com isso, foram atrás de ajuda, atrás de fazer exame para ver o que era que estava acontecendo, e nisso ficaram sabendo que eu estava com um tumor no cérebro, e daí já começaram atrás de ajuda para ver o que ia fazer, para poder retirar, e a gente viu se tinha como fazer por aqui, mas Caruaru na época não tinha suporte, aí foi para Recife. Quando chegou em Recife, foi fazer a cirurgia para remoção do tumor, e depois eu comecei a apresentar algumas complicações por causa da retirada, por causa da cirurgia. Aí eu comecei com as molezas, isso tudo quando eu era pequeno, quando eu tinha 5 meses. Quantos anos você tinha? 5 meses de idade. Isso. Aí, isso eu com a moleza, indisposto, não tinha como falar, só fazia chorar, mas maninha e painho percebia que eu não estava bem. Aí continuaram lá no hospital para observação. Eu continuei tendo algumas complicações. Um tempo eu fiquei cego, perdi a visão por causa dessas complicações, e no total, até eu ficar totalmente bem, eu fiz 10 cirurgias. Desde quando eu tive a complicação até hoje, 7 foram no tempo que eu tinha entre 5 e 6 meses, e 3 foram em 2015. Julho de 2015 eu fiz 3 cirurgias. Quase 10 anos depois. Sim. Por quê? Porque com essas coisas, com essas complicações que eu tive, eu precisei colocar 2 válvulas para poder fazer a função
de algumas coisas que não estavam suprindo, não estava conseguindo fazer o seu papel aqui dentro. Aí eu tive que colocar 2 válvulas, uma de cada lado, e de acordo com o que eu fui crescendo, ela estava fazendo o trabalho dela. De acordo com o que eu fui crescendo, ela, como eu tinha colocado isso quando eu era bebê ainda, ela estava esticando e estava começando uma dor, às vezes dava uma dor em mim. E isso eu não lembro, mas já tinha em 2010, foi em 2010, essas válvulas não tinha mais o trabalho, não estava fazendo mais o trabalho que ela era para fazer, porque o médico resolveu desligar ela para ver se eu conseguia sobreviver sem essas válvulas, sem ela trabalhar com o organismo normal. Aí eu comecei a viver sem essas válvulas, sem o funcionamento dessas válvulas, e tudo normal, sem nenhuma complicação, sem ter que fazer mais cirurgias. E quando foi em 2015, essas 3 cirurgias que eu tive que fazer foi para a retirada dessa válvula. Por quê? Porque ela estava esticando e estava me agoniando, estava me incomodando. Aí, em julho de 2015, dia 16 de julho, eu fui para a retirada. Aí eu fiz a cirurgia, saí daqui de Caruaru, era 5 horas. Cheguei lá, era 6h30, lá em Recife, e fiz a cirurgia. Mas quando foi para retirar a válvula do lado esquerdo, ela se partiu. Aí tinha tirado uma parte, mas outra parte estava dentro de mim ainda. Aí eu tive que fazer um raio-x, uns exames para ver onde ela estava, para poder fazer outra cirurgia para retirar o pedaço que estava em mim ainda. Aí, dia 23 de julho, eu fiz outra cirurgia para retirada. E quando foi na retirada, deu outra coisa, deu outro problema com essas cirurgias, com a da retirada da válvula, para tentar retirar tudo, né? E nessa outra que foi para retirar só o pedaço, deu algumas coisas erradas e eu comecei a apresentar muita dor de cabeça. Aí eu fui fazer outros exames, outras coisas, para poder ver o que era que estava acontecendo dessa minha dor de cabeça. E o médico disse que eu estava escorrendo um líquido da minha cabeça que não era para escorrer. Por isso estava dando essa dor de cabeça, porque com esse líquido que estava escorrendo, estava dando uma pressão, e essa pressão estava ocasionando a dor de cabeça. Aí eu fui fazer outra cirurgia e o médico falou: a gente tem 2 opções para poder acabar com essa dor de cabeça, com essa pressão. Ou coloca outras 2 válvulas para poder drenar, para poder acabar com essa pressão, ou faz uma coisa que é mais arriscada,
mas pode funcionar também. Um furinho no centro da cabeça. Aí minha mãe e meu pai oraram e disseram: bora, faça esse furinho que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Porque Aí se voltasse foi. as válvulas, poderia ser que depois tivesse que fazer outra cirurgia para tirar de novo. Né? Outra. Aí minha mãe e meu pai resolveu fazer o furinho para poder drenar e deu tudo certo. Tô até hoje com isso e as cicatrizes como marca, como vitória em mim também. Se no primeiro processo que você passou, você não se lembrava de nada por ser muito pequeno, esse segundo eu acredito que você lembra até hoje, tudo isso que você passou, todas essas... E, afinal de contas, hoje você está com quantos anos? 15 anos. 15 anos, fazem 5 anos aí. Está no final, a gente já está em 2020, já se completou 5 anos desse todo esse seu processo aí, desse segundo processo de tirada dessas válvulas, né? E uma coisa, graças a Deus aí isso. Uma coisa que eu me lembro dessas cirurgias há 5 anos atrás foi que na última cirurgia que foi para me fazer, para ou botar a válvula ou fazer o furinho, aí eu lembro que eu na maca lá, as enfermeiras me empurrando, minha mãe do meu lado, eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu não aguentava mais o que eu estava passando, e olha que eu só tinha passado por 2 cirurgias. Se eu tivesse passado pelas 7, quando eu já tivesse maturidade, já tivesse conhecimento, eu acho que eu não... Na terceira eu entrei chorando, não aguentando mais. Eu acho que eu não teria passado tudo que eu passei se eu tivesse a idade de hoje, não. E você viu aí a mão de Deus sobre a sua vida, né? O que os médicos diziam sobre essa questão de cirurgias? Eu já vi também falar algumas vezes, mas eu queria que você mesmo falasse aí pro pessoal. O que os médicos diziam? Que as coisas poderiam acontecer tudo, né? Poderia ter sequelas, essas coisas. Fala um pouquinho o que os médicos eles diziam para os seus pais nesse período das cirurgias todas. O médico, para começar tudo, o médico ele é ateu. O médico que fez as minhas cirurgias, ele é ateu. Aí, na época que foi para me fazer a minha primeira cirurgia, para poder fazer a retirada, quando acabou tudo, minha mãe disse que foi mais ou menos umas 4, 6 horas de cirurgia. Quando acabou tudo, ele sem saber de nada, notícia, essas coisas. Aí quando o médico saiu para dizer que finalizou tudo, que deu tudo certo, aí minha mãe olhou para ele e disse: graças a Deus. A ele: graças a Deus? Não, graças a mim. Fui eu que tirei. Aí começa por aí, porque só por isso, só por essa fala já mostra que o poder de Deus é muito grande, por usar, na minha visão, por usar um ateu para poder fazer milagres, para poder ser um instrumento de vitórias para a vida de muitos. E eles, os médicos, falavam que eu poderia até passar por tudo que eu passei, mas eu podia sair sem movimento, podia sair em cadeira de roda, podia sair cego, podia tudo de sequela podia acontecer. Podia ter
algum problema tipo Neurológico, né? de raciocínio, de ter alguma parada de algum órgão, essas coisas assim. E nada disso aconteceu. Tu joga bola, Gui? Jogo pela escola e já joguei. Faz gol de cabeça? Não, porque no futsal. Mas se precisar cabeceia a bola. Cabeceia. Cabecei. Tá vendo? Glória a Deus. Gente, o testemunho de Gui é um testemunho muito edificante para a vida da gente. A gente sempre gosta de... A gente conhece esse testemunho muito bem. Os pais dele são uma bênção, massa, um casal abençoado. A gente respeita muito. São pessoas de fé, são pessoas... Ele falou que só lembra das 3. Os pais dele passaram apenas 10 cirurgias. Pela apreensão de estar junto de um filho, tudo. E acreditaram em Deus, né? Você possa entender, nesse mês de milagres, Gui venceu esse problema. Mas ele não venceu sozinho, nem venceu apenas com a ajuda dos médicos, que tiveram muita competência nesse trabalho. Aí foi um trabalho realmente muito importante. Mas a mão de Deus, a gente vê a mão de Deus claramente nesse testemunho aí de Gui. Que hoje, feito a gente falou no começo, é um servo de Deus, é alguém que... um filho de Deus que prega o evangelho, que prega a palavra aí. E feito eu tava brincando aqui com ele agora, se precisar da cabeçada na mão, ele dá. Se precisar correr, ele corre. Eu joguei bola com ele, ele joga mesmo, não é enganador não. Joga bastante. Então assim, a gente se edifica muito com esse testemunho de Gui. E o nosso querido Gui fala algumas coisas muito importantes desse testemunho dele. Gui hoje é uma prova viva que Deus faz milagres. Deus não está morto, foi dito no filme. Só que eu queria ler aqui um texto pra gente meditar um pouquinho sobre o texto aqui, que é em João capítulo 9, a partir do versículo 1, a cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou em seus pais, mas foi assim para que manifeste neles a obra de Deus. Versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez um lodo e juntou ao lado dos olhos dos cegos. E disse: levanta-te e vai-te ao tanque de Siloé. Pois lavou-se e voltou vendo. O texto é bem maior aqui. E a gente pode ver, acho que você já ouviu essa história da Bíblia, que é a questão do cego de nascença. E as pessoas que estavam em volta, quando olharam para Jesus e disseram assim: ó, tem uma coisa de errada aí. Alguém pecou, alguém fez alguma coisa de errada, alguém fez alguma coisa aí para prejudicar tem alguma coisa errada nisso. E muitas vezes eu acho que tem pessoas, né, Gui, que quando passam por situações que precisam da intervenção divina de Deus, muitas vezes elas vão querer se questionar, né, dizer: por que isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com alguém que eu amo? Só que assim mesmo a gente precisa entender que tudo está sob o controle de Deus, não é isso, meu querido? E tudo tem um propósito também. Por quê? Porque eu passei por isso e consegui passar sem nenhuma sequela, passei forte, e eu sei que eu não passei por isso à toa. Eu sei que tem um propósito. Deus quer que a minha vida seja uma bênção para a vida de outros, seja uma motivação para a vida de outros, e que a gente nunca deve desistir. Uma coisa que eu tenho para mim, que a gente nunca deve desistir, independente do que esteja passando, ou independente do que já passou, dos traumas que teve com isso que passou, a gente tem que superar, a gente tem que
seguir em frente e pedir sempre o auxílio e o fortalecimento de Deus. Isso. E saber que Jesus ele é capaz de fazer milagres como esse. Esse testemunho de Gui, esse testemunho que a gente lê aqui na Bíblia, isso aí são testemunhos que os milagres você pode vencer. A gente não sabe o que você está passando aí, você que está assistindo esse vídeo agora ou depois. Eu e Gui, a gente não sabe o que você está passando. A gente não tem como saber aí o que aconteceu aí na sua vida. Mas você pode ter feito o que disse. Eu achei muito interessante aí porque falou sobre as cicatrizes. As cicatrizes são apenas um memorial daquilo que Deus já fez na sua vida. As cicatrizes você vai passar a mão em cima delas, sentir ainda aquela marca, mas você não vai sentir mais as dores que ela provocou. Você só vai ter a lembrança daquilo que se passou. Então a gente precisa seguir em frente. E aí Gui hoje, ele disse no começo aqui do vídeo, tem um canal que fala de Jesus. E fora a questão da igreja, né? Fala um pouquinho pra gente também algumas coisas que você faz na igreja também. Na igreja eu faço parte do fórum, faço parte da criatividade, da questão da mídia, da igreja, do Instagram, do YouTube. E eu também faço parte da igreja em si, da comunhão, da junção, da família igreja. Top. E como vocês notaram aí, ele faz parte da criatividade. E para usar a criatividade, ele usa o quê? A mente. Ele usa a mente. A mente que muitos médicos, muitas pessoas lá disseram que poderia ser afetada por isso, é usada hoje para o reino de Deus. E muitas coisas aí que vocês podem ver, vocês podem ser testemunhas disso vivo, é que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma coisa ruim, lá na frente se torna aquilo que Deus vai manifestar, a sua glória. Aquilo que vai ser para a glória de Deus. Como diz aqui, no versículo 4, no capítulo 9 de João: convém que faça obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, a partir do momento que Jesus toca na vida de alguém, que causa um milagre, que faz uma intervenção divina naquilo, aquilo se torna referência. Então, a partir do momento que você passou por algo, você se torna referência naquilo, mas você tem que passar, você tem que vencer. Você precisa saber e ter a consciência que você precisa passar por isso. A gente sempre está repetindo aqui. Esse é um momento que muitas das pessoas elas estão querendo perder, mas a gente precisa vencer, não é isso, Gui? Independente do que aconteça, a gente tem que saber, tem que lembrar que há um Deus maior e há um Deus que tem o controle de tudo. A gente não foi chamado para desistir. A gente não foi chamado para desistir nas lutas. A gente foi chamado para vencer. A gente vê isso em vários testemunhos da Bíblia, em várias histórias da Bíblia. Quando Deus dava um objetivo ao povo, quando Deus dava um objetivo a uma pessoa, aquele objetivo era para ser cumprido. E muitas pessoas às vezes não entendem o caminho. Muitas vezes o caminho não é aquele caminho que a gente espera. O processo, o meio termo, o que você precisa para chegar até o seu objetivo. Mas, porém, entretanto, tudo isso que a gente passa tem um propósito divino. Tem um propósito real que pode acontecer. E como você se vê, Gui, nos próximos anos aí? Vamos falar um pouquinho também sobre o futuro. Como você vê os teus próximos anos? Depois, como se eu pudesse te encontrar daqui a alguns anos, como é que o que a gente pode esperar? O que o Gui sonha? O que ele tem como sonho na sua mente? O meu propósito o meu sonho para o futuro, tenho a vontade de alcançar cada vez mais vidas, de qualquer forma, da forma que Deus quiser. Eu sempre peço o auxílio dele nessa questão do meu canal, nessa questão da mídia, da
questão de ir atrás de almas, de poder ir ao encontro para poder salvar pessoas e trazê-las para a noiva, para participar da noiva de Cristo. E o meu sonho para o futuro é abrir um negócio para mim. Eu tenho um sonho de abrir um negócio para mim de roupas. Eu penso nisso, de abrir um negócio de roupas para mim, com algumas coisas personalizadas, com frases que possam ser vistas e possam, só pela simples frase, só de ser frase, possa de alguma forma abençoar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque coisas simples, eu sei que coisas simples como vídeos curtos, frases curtas, podem salvar vidas, podem alcançar coisas que a gente nem imagina. Amém, amém. E Gui faz um trabalho muito bom aqui, utilizando as redes sociais como ferramenta do Evangelho. Então, assim, se você já é cristão, você já tem uma vida com Deus, você precisa falar de Jesus para outras pessoas. E use os meios que você tenha. Se você trabalha, fale no trabalho. Se você está na escola, fale na escola. A gente, na rede social, as redes sociais têm um alcance muito grande, principalmente com seus amigos. As pessoas normalmente que estão nas suas redes sociais são seus amigos, são pessoas que você conhece, são pessoas do seu círculo de amizade. Então você precisa entender que, falando de Jesus com as pessoas que estão perto de você, pessoas que estão perto, aquelas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através da sua vida. E que hoje, feito aqui o nosso querido Vinícius falou, há um propósito para tudo, e a vida de Gui é a demonstração disso. Então, a sua vida precisa ser uma demonstração clara e evidente do poder de Deus, da força que Deus tem. O processo que Deus conduz é um processo que vai gerar vida nas outras pessoas. E tudo isso que Gui falou. Gui, se vocês prestaram atenção, vocês estão assistindo essa live, a primeira coisa que ele falou não foi uma coisa material, um sonho de, não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero não. Ele falou, a primeira coisa foi, eu quero pregar o Evangelho para outras pessoas. Que isso possa ser a sede do nosso coração. Que a gente não possa perder esse intuito, porque um milagre, ele é reprodutor. Um milagre, ele não é algo escasso, não é algo que acontece pontualmente e para de acontecer. A maioria dos milagres aqui da Bíblia, as pessoas que viviam esses milagres, elas iam testemunhar das bênçãos de Deus para as outras pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que você fala de Jesus para as outras pessoas, isso gera empatia, isso gera principalmente os seus testemunhos particulares. O que é a Bíblia? Estou aqui com a Bíblia aqui do lado. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de testemunhos. Testemunhos de pessoas que muitas vezes erraram, mas também se corrigiram em Deus. Muitas vezes fizeram alguma coisa, mas tiveram a sua vida abençoada. E o maior testemunho de todos, que é o de Jesus. Então a gente precisa viver esse Evangelho e fazer com que isso frutifique, não é, Gui? Do jeito que você puder, de qualquer forma, se for só pela fala, pelo olho no olho, vá de encontro a pessoas, pregue o Evangelho e faça sua parte. Não importa se ela vai compartilhar com outras pessoas, mas você está no seu coração, eu quero falar de Jesus para outras pessoas, vá de encontro a elas da forma que você puder. Se for pelas mídias, vá. Se for no olho, vá. Só pregue, só faça o que Deus tem como propósito para nós, que é falar dele ao mundo. Então é isso, não fique parado esperando que as coisas aconteçam.
Não os milagres eles vêm, mas eles precisam gerar vida nas pessoas. Os milagres de Deus eles são para que a gente possa crescer em Deus. Eu estava até falando no PG, a gente estava conversando sobre milagres. A gente veio esse mês falando sobre milagres. Inclusive a Vanessa aqui, que também é uma das nossas líderes aqui, tanto do Forma como no nosso PG, também entrou aqui na live. Nosso querido Vinícius também. A gente conversando nos PGs, nos PGAs, a gente falando sobre milagres, a gente precisa ter um espírito de milagre, um caráter de milagre. Como é que é isso? O milagre que está dentro do meu coração, ele tem que ser um milagre que edifique as outras pessoas, que as pessoas elas possam ver. E Deus nos abençoe todos os dias. Deus nos abençoe todos os dias. E quando a gente está ouvindo aqui um testemunho edificante desse de gay, a gente precisa botar na nossa mente que Deus ele tem algo para a nossa vida. Você que está ouvindo essa live hoje e que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que está ouvindo essa live aí, precisa de um posicionamento. Acredite. Deus ele pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode mudar totalmente a nossa rotina, mudar a nossa história. Mas nós precisamos entender que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. Então se você está ouvindo essa live e está precisando de uma oração, de alguma palavra, vá lá na setinha do nosso Instagram, vá no direct, mande uma mensagem aqui para o Instagram da ICP Caruaru. Mande uma mensagem sobre você nos procura. Você que é jovem pode nos procurar também, que estiver precisando de uma palavra. Nossa igreja está disponível para isso, e que esse milagre possa ser um milagre na sua vida. Como a história que Gui contou aqui, ele venceu em Deus, nós também podemos vencer. E você que está passando por... Você que precisa de encontrar Deus na sua vida, muitas vezes o que você quer não vai acontecer, mas aquilo que Deus quer vai acontecer. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele tem uma palavra para você. Então que você escolha esse caminho, que você venha para Jesus, que você se entregue de verdade a Jesus. Não só de palavra, mas nessa verdade, não é, meu amiguinho? E Deus usa, e Deus faz quem Ele quer e na hora que Ele quer. Por quê? Porque minha vida podia acabar quando eu tinha 5 meses, mas Ele tem um propósito para mim. Ele tinha um propósito para mim no futuro, que eu iria fazer algo para o reino, alguma coisa para Ele, e eu sobrevivi. Então a gente, não importa a idade, não importa o tempo que a gente está passando, a gente sempre tem que ir de encontro a Ele e pedir para saber o que Ele quer para as nossas vidas, o que Ele quer que a gente faça para ajudar a compartilhar a palavra, a falar dele e a expor cada vez mais, ajudando a crescer a família dele. Isso, então a igreja é uma família, a gente sempre fala isso. A igreja é uma família, que você possa viver essa em família. Jesus quer que você faça parte da família dele, mas em comunhão, sendo direcionado, sendo discipulado. Então a gente está aqui, feito, eu já gosto de repetir, nos procure, envie um direct aqui pra gente, aqui no Instagram, que você possa mandar uma mensagem aqui para o ICP Caruaru, ICP _ Caruaru. Então nós precisamos, feito nosso querido Vinícius aqui botou outra frase, todos nós temos um papel no reino, precisamos usar o que temos nas mãos. Então nós precisamos ter aquilo que Deus nos deu. Você que tem talentos aí, você canta bem, você é um bom comunicador, você joga bola bem, feito Gui, você faz um trabalho bem na questão da mídia, você tem vários talentos. E todos esses Deus te deu para você usar no reino. Por que outras pessoas com tantos talentos às vezes dizem, não, minha vida está tão vazia, minha vida podia ser uma vida muito mais completa? Porque muitas vezes falta Jesus na sua vida, falta o autor. Se eu tenho um milagre e não tenho Jesus, não é suficiente. Se eu tenho o dom e não tenho Jesus,
também não vai ser suficiente. Eu preciso ter o autor da obra. A obra, ela só é perfeita quando o autor está presente. Não adianta eu receber um vaso bonito se eu não tenho contato com o autor. Não adianta eu receber um livro bonito se eu tenho o autor. A gente fala muitas vezes, a Bíblia é só um livro, mas a Bíblia com Jesus se torna a palavra de Deus. Então, a gente precisa do autor na nossa vida, do autor da obra, o autor perfeito, o autor que vai saber, que conhece a nossa história. Como é que eu posso querer viver a minha própria vida se eu já tenho uma pessoa que escreveu toda a minha história? Eu já tenho alguém que já escreveu todos os capítulos da minha história, que já sabe tudo o que vai acontecer, que escreveu tudo aquilo que eu posso fazer. Então eu preciso entregar tudo aquilo que eu acho que é escolha minha, que eu acho que é meu, nos pés do Senhor. Eu preciso entregar aquilo que eu tenho aos pés do Senhor. Foi feito o que contou aqui no seu testemunho, que seus pais fizeram, entregaram ao Senhor, pediram a Deus que fizesse aquela intervenção divina, e Ele fez. Porque a história de Gui ainda teria muitos outros capítulos. Então, se você está parado aí hoje, se você está precisando, não se guarde, não se feche, não fique preso na sua vida. Entregue sua vida ao autor da sua obra, ao autor da sua história. Ele está pronto para desenhar, ele já sabe. Então entregue a ele a quem sabe. Se eu vou no médico, eu vou no melhor médico. Eu, quando vou cortar o cabelo, eu gosto do meu barbeiro porque é de confiança. Se eu vou para qualquer profissional, eu até vou usar um exemplo aqui. Quando a gente vai viajar de avião, quem toparia viajar num avião que fosse um piloto inexperiente? O cara que nunca dirigiu que nunca pilotou um avião. Acho que seria muito difícil, não é, Gui? E é com insegurança. Isso. Então, por que eu tento colocar o avião da minha vida na mão de um piloto que não tem a menor capacidade de guiar como eu? Então eu preciso entregar aquilo que fez o avião. O avião é a minha vida e eu não posso pilotar esse avião. Eu preciso que seja alguém que não só conhece pilotar o avião, mas o fez o avião. Então, se eu posso entregar a ele a pessoa que conduz, então eu não preciso ter a autoconsciência. Eu sou inexperiente. Esse é o primeiro avião que eu pego. Já Deus, já Jesus, já pilotou diversos aviões. Já pilotou diversas aeronaves. Já pilotou diversas histórias. Então hoje aqui, você que está vendo esse vídeo depois, entregue sua vida àquele que tem, àquele que criou. Faça, viva de acordo com a vontade. Talvez a sua vida não esteja caminhando tão certo, porque você está teimando em ter o controle dessa aeronave. E ela é muito pesada para pilotar sozinho. Ela é muito pesada para você ficar com ela. E aqui o Vinícius comentou também aqui, que a Vanessa disse: o que é milagre para nós já estava previsto por Deus. A Vanessa também, que é nossa, também li aqui do Fórum. A gente, ela disse aqui, ele já está previsto por Deus, porque ele é o autor da obra. Ele já está feito. Ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o pedreiro, ele é o dono, ele fez toda a obra. O nosso papel é só desfrutar, é só contemplar aquilo que Deus já fez. Então, viva essa vida que Jesus quer que você viva, não a vida que você quer conduzir. Viva a vida que Jesus sonhou para você. Eu posso ter certeza, talvez não seja aquilo que você espera, mas vai ser muito melhor do que você pensa. E a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria que você desse uma palavra aí às pessoas que estão nos acompanhando, ao vivo ou depois, que elas possam ser edificadas e que esse milagre que aconteceu na sua vida, todos possam edificar a vida das pessoas e que também elas entendam o real sentido de Deus na vida delas. Fala um pouquinho pra gente, dê uma palavra a essas pessoas sobre coragem. Amém. Uma coisa que a gente sempre deve ter em mente é que nós passamos por dificuldades, nós passamos por coisas ruins que não queríamos passar, passamos.
mas tem uma pessoa que está no controle de tudo. E ele só coloca coisas na nossa vida, só coloca provas na nossa vida, coisas que a gente consegue, que ele sabe que a gente consegue superar, que a gente consegue passar. Então, uma coisa que a gente deve saber, que a gente deve ter em mente, é que tudo passará e tudo a gente vai conseguir superar, independente do que seja, independente do tempo que seja. A gente pode estar um tempo muito ruim, em casa, como a gente está nessa pandemia, abalado, com os sentimentos abalados de tanto tempo em casa, mas existe alguém que sabia que isso ia acontecer e que tudo que coloca na nossa vida é sabendo que a gente consegue superar, que a gente consegue passar e consegue viver como era antes disso acontecer. Isso. Meu querido, a palavra para você essa noite é: entregue sua vida a Ele. Ele está no mesmo lugar. Talvez você tenha saído um pouco, mas Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar, com o mesmo amor e da mesma forma. Jesus, Ele não mudou. Jesus, Ele não muda. Jesus, Ele não muda. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele não mudou. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é dizer: chega de mim e mais dele. Mais de ti e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. A gente não pode lutar contra aquilo que Deus não quer que a gente lute. A gente precisa se entregar. O reino é tudo ao contrário. Você ganha quando você perde. Você vence quando você se entrega. E você vai vencer quando você se entrega totalmente a Deus. Não adianta eu querer vencer lutando. Eu só venço quando eu entrego a minha vida por completo para Jesus. Os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos. A minha vida, ela só se torna excelente quando eu entendo aquilo que Deus quer para minha vida. Porque aí eu tenho que entender que isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Lá no céu, a gente não vai ter mais dor, a gente não vai ter mais choro, a gente não vai ter pandemia, a gente só vai ter uma coisa: Jesus. E uma vez perguntaram para um pastor: por que você quer tanto ir para o céu? Aí ele falou assim: porque eu sei que Jesus está lá. Onde Jesus está, os milagres acontecem. Por isso que a cultura do céu é uma cultura permanente. Essa palavra seja para você. Você que viva aquilo que Deus quer que você viva. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Não deixe de desculpas e entregue tudo que você tem a Jesus. E Jesus vai conduzir a sua vida e a sua história. E Deus, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso. E por que precisamos ver uma vida de milagres? Porque os milagres são a cultura do céu na terra. É a cultura do céu na terra. Porque é o pouco do céu. Quando a gente vê um milagre como esse de guia aqui, a gente vê que o céu é real. O céu existe. O céu é verdadeiro. Então o céu se manifestou sobre a vida de Gui. E você pode ter o céu sobre a sua vida. Que é para onde nós iremos ficar perto do nosso Pai. Tudo isso aqui é passageiro. Uma vez um pastor, para finalizar, pegou uma corda bem grande a corda, e pintou só a pontinha dela de vermelho. O pastor Francis Chan. Ele pegou essa pontinha dessa corda e disse: isso aqui é a nossa vida aqui na terra. E começou a puxar o restante da outra corda, e a corda não se acabava mais. E a corda não se acabava mais. E o restante é a eternidade. Então a gente não pode se prender só esse comecinho da corda, já que a gente tem uma vida gigantesca aí pela frente, com Deus, com o céu. Então não crie expectativas nesse lugar. Aqui a gente tem que falar de Jesus e falar do céu, porque a nossa morada, na verdade, a nossa origem é o céu. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Gui, tem alguma consideração final aí para fazer?
divulgar aí de novo teu canal, para que tenha outras pessoas que entraram agora no final do vídeo. Divulga um pouquinho teu canal. Já tem tema do próximo vídeo? Tem. O canal, ele é um projeto meu que eu, numa conversa com Deus, pedi o direcionamento dele, e se fosse da vontade dele que eu recomeçasse, porque eu já postava vídeos relacionados a ele em outro canal, mas eu, conversando com ele, eu perguntei a ele se era um tempo de recomeço, e ele me mostrou que sim, era um tempo de recomeço. Então eu criei outro, e o nome dele é Aliança com Deus. A logo é uma cruz escrito Aliança com Deus, com um círculo dourado em volta. E lá eu posto vídeos toda segunda e quinta às 8 horas da noite, e sempre com temas relacionados a Deus, nunca com temas fora dele, porque o propósito da gente aqui na Terra é falar dele, não é falar das coisas que são da Terra, e sim falar das coisas que virão a fazer parte nessa Terra que vivemos hoje. Então é isso aí, siga esse canal, Aliança com Deus, vídeos todas segundas e quartas-feiras, às 8 da noite. Quintas, eu falei que quarta não é quintas, segundas e quintas, às 8 da noite. O Gui tem lá uma mensagem abençoada que ele preparou para você. E depois, se ele puder também compartilhar essa live aqui, essa live lá também, para o pessoal, para o público dele, se tiver uma forma aí, depois com o pessoal aí da mídia, para conseguir também me ingressar na live que você aí conta o seu testemunho lá pro seu canal também, para o pessoal ver essa mensagem. Então siga o Aliança lá com Deus, que possa ser abençoada aí, essa palavra possa tocar os corações. Grande abraço, que Deus abençoe você, sua casa, que você tenha uma semana abençoada e que você possa aí ser edificado. Se você quiser ter mais algumas informações sobre a nossa igreja, nos mande um direct, nos mande uma pergunta, que a gente está disponível aí para ajudar vocês. O reino é uma família, e a nossa igreja é uma família para você pertencer. Que Deus te abençoe. Gui, muito obrigado. Foi uma bênção o teu testemunho, e que você possa continuar nessa bênção de Deus nas nossas vidas, edificando a nossa vida com a sua história, com a sua palavra, e continue nesse propósito. Você é um menino de Deus. Nós sabemos aí que Deus tem coisas grandes na sua vida, na sua família e na sua casa. Amém, meu irmão? Fica com Deus. E vocês, muito obrigado. E mês que vem, se Deus permite, a gente tá de novo aqui fazendo mais uma live fórum com alguém aí muito edificante, alguém que vai falar do Evangelho de Jesus. Talvez nem seja eu nesse momento, mas seja outras pessoas aí falando também de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe.